de comandar um time desse, né? De homens, de entrega, de intensidade. Apesar de eu ser jovem na profissão, eu não lembro uma virada com um tempo inteiro com um jogador a menos. Eu não lembro. Eu quero que depois vocês até me ajudem a levantar aqui no Botafogo uma virada contra um time de Série A, forte, como o time do Sport, jogadores diferenciados, jogadores de seleção brasileira, como o Diego, e a gente conseguiu uma virada com a menos. Realmente eu não lembro. Então, minha sensação hoje, né, é de orgulho. Orgulho, sentimento de orgulho, porque eu sei que eu tenho jogadores ali que vão no limite, vão lutar sempre. E então isso para um treinador é orgulho, cara. Eu tenho muito orgulho desse time. É lógico que a gente não está classificado, a gente vai ter que jogar lá, que é muito difícil, mas hoje, pela performance, pelo resultado, pelo como tudo aconteceu, com expulsão, com pênalti, enfim, a gente conseguir virar com a menos, meu sentimento é de orgulho da minha equipe. Jair, aqui na frente, o momento é de muita comemoração. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que você é o cara fundamental para o Botafogo estar onde está, disputando uma Libertadores. Para mim, você é o principal responsável. Eu vejo um Botafogo bem diferente todos esses anos que eu trabalho com futebol aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, você é um cara, no meu ponto de vista, diferenciado em relação aos jogadores. É lógico que o importante é falar da vitória, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi o segundo gol do Guilherme, e o garoto estava com tanta vontade e com confiança. Ele fez o gol da virada, um homem a menos, e ele saiu para comemorar. O Sassá, olhei na hora para o Sassá, baixou a cabeça, ficou pé da vida, porque talvez não teria recebido a bola de volta. E você é um cara de união. A gente percebe que você é um cara que une o grupo. Aí vieram dois jogadores, um de cada vez, o Sassá, tentaram puxar, e ele baixou a cabeça, sequer comemorou, depois recebeu um cartão amarelo, porque foi andando devagar para o meio campo. Eu achei, no mínimo, estranho a atitude dele. Não sei, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Não, primeiro, obrigado pelos elogios, mas eu acho que, na verdade, os grandes responsáveis são os jogadores, cara. O treinador não é o responsável, não. A gente está aqui só para ajudar. Os caras que correm, se entregam, lutam. Eu sempre falei isso. Esse grupo, desde o ano passado, desde que eu assumi, né, é gostoso de ver, né? É gostoso de ver. Então, mas mesmo assim, obrigado pelos elogios. Mas a situação do Sassá eu não vi. Porque quando nós fizemos o gol, eu abracei o Roger ali. Eu abracei o Roger e a gente brincou a situação do Guilherme. O Guilherme que quando jogou contra a gente, o último jogo lá contra o Grêmio, entrou muito bem. E eu estava precisando de 2, 3 jogadores de drible e velocidade. E eu liguei, né, para algumas pessoas que trabalharam com o Guilherme, perguntei sobre ele e tal, que eu queria trazê-lo. E falaram algumas coisas, a gente conversou. E quando ele chegou no Botafogo, pô, pior cara do mundo, reserva do Grêmio, não joga nada e não sei o quê, sabe? E é gostoso ver isso. E eu estava falando com ele hoje na coletiva, na minha preleção. Falei, cara, Guilherme, você tem o drible muito fácil para o lado direito, você tem que começar a puxar para o lado esquerdo. E o segundo gol dele hoje ele puxa para o lado esquerdo. Então, isso me dá prazer. Você saber que você ajudou de alguma maneira o jogador, né? E eu quero que ele saia daqui melhor do que quando ele chegou. Acho que o Caco estava levantando, ele tinha um gol como profissional, já tem 3, já tem várias assistências. Isso é gratificante para o treinador. É ali que a gente vê o trabalho. A gente vê o garoto chegando de uma maneira e deixando o clube, ou então renovando com a gente, ficando, né, de uma situação diferente para o mercado. Isso aí é o maior prazer do treinador. Então, a situação ali, voltando à situação do Sassá, eu não vi o que aconteceu, mas eu acho que é a situação de campo. Depois eu vou até buscar as imagens, mas eu não vi. E eu só sei que o time está de parabéns, como eu falei para o companheiro ali. Que orgulho de trabalhar com um time assim, né? Que orgulho, cara. Hoje o meu sentimento é só de orgulho por eles. Jair, boa noite. Parabéns aí pela essa vitória, do jeito que foi. E se essa vitória foi heróica, né? Circunstância, seria uma vitória normal. Sim, claro. Em tese, num jogo normal, mas do jeito que foi, saindo atrás no placar, ficando com um homem a menos, tomando um pênalti e ainda virando o jogo, foi realmente uma vitória heróica. Agora, como é que você analisa esse resultado, essa pequena vantagem que o Botafogo tem de empate,
no jogo de volta na Ilha do Retiro, que a gente sabe que lá é muito complicado, e 1-0 simples classifica o Sport. Como jogar com essa vantagem lá? Foi a minha preleção hoje foi em cima da nossa pré-Libertadores, né? Falei, acho que ninguém pegou tantas equipes difíceis, teve Atlético Paranaense, mas as nossas, tantos títulos, né? E muita gente não acreditava que o Botafogo estaria disputando sequer a Libertadores, a gente ia ficar na pré. Então isso nos deu uma bagagem, nos deu um peso assim de jogar grandes jogos, de saber jogar um mata-mata. E hoje nós fizemos isso, mesmo com jogador a menos, fizemos a vantagem mínima, como fizemos nos outros 2 jogos do mata-mata, e conseguimos jogar bem fora de casa. O Botafogo joga bem fora de casa. Se vocês pegarem o levantamento aí, a gente faz sempre bons jogos, eu acho que a gente perdeu menos até do que empate e vitória jogando fora, então ficou em aberto. Lógico que a vantagem é muito pequena, mas por tudo que aconteceu hoje, foi uma grande vantagem, pelas circunstâncias. Mas é um jogo que vai ser decidido nos detalhes, né? Lá, eu falei com o Ney antes do jogo, né? Não sei se vocês sabem, o Ney, eu chamo ele de padrinho, porque foi o Ney Franco que me tirou da preparação física para ser o auxiliar dele em 2008. Me levou para a seleção brasileira, onde a gente foi campeão sul-americano juntos. É um cara que eu chamo de padrinho. E a gente falou mais cedo hoje no telefone, e ele falou, pô, expectativa de um grande jogo, né? E como foi, né? Lógico que eu não queria ter sofrido tanto, para não ganhar tanto mais cabelos brancos, como eu já estou ganhando, mas foi um grande jogo. Lógico que eu vou falar que foi um grande jogo porque nós vencemos. Poderia não ter vencido, mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Então, como eu acho que vai ser lá, a equipe muito boa, bem montada pelo Ney, com poder ali no terço final, né, muito bom. Então não está nada definido, não. A gente tem uma pequena vantagem, vamos jogar lá e só lá para frente, né? 31, falta muito ainda. Agora é voltar o chip para nosso maior objetivo no ano, que é a classificação da Libertadores. Jair, boa noite, parabéns boa noite. Pela vitória. Obrigado. A gente estava falando agora há pouco da sua atuação, você dizendo que o mérito é dos jogadores, enfim. Mas o Guilherme foi uma surpresa, principalmente pra gente no jogo de hoje. O Sassá a gente até tinha expectativa, o Guilherme não. E aí no segundo gol dele, ele passou ali por você, tu puxou ele, falou alguma coisa, uma que se dá pra você dizer o que você falou. E a outra coisa, a sua decisão de a substituição, tirar o Camilo, colocar o Pimpão, mesmo com um homem a menos, dentro de casa, não podendo levar gols, porque poderia piorar na volta, buscar a vitória a qualquer custo. A entrada do Guilherme, do Sassá hoje é o que eu sempre falo na meritocracia. Jogadores que vêm entrando muito bem e ajudando a gente. Por que não dar uma chance de início para eles? Lógico que o Pimpão teve uma situação de estar muito desgastado, né, na parte física, mas não ao ponto de tirá-lo da partida. Ele falou, professor, eu quero ir. Eu falei, bom, se eu conseguir descansar pelo menos um tempo ou o jogo for tranquilo, que é difícil, a gente nem te coloca. Mas aí, qual foi a minha ideia quando eu boto o Pimpão? Eu boto um jogador descansado e que tem mais velocidade do que o Camilo. Então, para ele, naquela situação ali, era melhor. O Camilo correu muito para a equipe, o desgaste foi muito grande. Então, eu troquei um pouquinho, já que o Camilo já estava desgastado por conta de jogar ali, foi 25 minutos que entrou o Pimpão, e a gente ganhar mais velocidade nessa saída, e acabou dando certo, né? Aí quando o cara entra e as coisas acontecem, aí o treinador é um mágico, né? Mas não, cara, a gente faz o que tem que ser feito, a gente vai errar, a gente vai acertar, de vez em quando as coisas não vão acontecer, mas então é isso, a entrada do Pimpão e a entrada do Guilherme e do Sassá, meritocracia. Os jogadores têm que estar sempre buscando a titularidade, não tem titular no Botafogo. O único titular aqui é o presidente e a torcida. O resto, eu estou aqui, não sou titular, os jogadores, ninguém é titular. E isso gera, quando você age dessa maneira, uma competitividade, uma entrega muito grande nos treinamentos, nos jogos, porque sabe que todos que entrarem bem vão jogar. Você vê os volantes. Eu joguei com o Dudu, joguei com o Lindoso, a última final. E hoje entrou o Matheus, um menino, treinando bem, voltou na forma, e a briga é com eles. A gente escala quem a gente acha que é o melhor, né? O treinador, antes dele simplesmente mudar as peças, ele é um gestor de pessoas. Tem isso. Eu falei isso uma vez para eles. Eu falei assim, eu posso perder um jogo, mas eu não posso perder vocês. Porque se eles não tiverem comigo, eles não vão correr dessa maneira.
Se eu não for um cara leal, um cara que fala nos olhos, olhando nos olhos, fala a verdade, eles não vão correr dessa maneira. Então eu não posso contar a história para eles, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar quem vai jogar tiver melhor, na minha concepção, botar para jogar, independente da idade, salário, enfim. E aí você vai ganhando eles e eles vão acreditando em você. Por isso que as coisas acontecem. Então é dessa maneira que eu trabalho, é dessa maneira que eu enxergo o futebol. Isso que eu quero levar para a minha carreira. Eu quero sair daqui, não sei quanto tempo daqui, mas com a cabeça tranquila e trabalhar com eles em outros clubes, que o futebol não tem segredo, e eles vão falar para os companheiros dele que eu já ia assim, assim, assim. Eu posso errar na parte tática, eu posso errar em qualquer coisa, mas da minha lealdade, da minha dignidade, isso eles não vão poder falar, porque eu sempre falo a verdade com eles, eu sempre falo olhando nos olhos e falando a verdade. A verdade nem sempre é boa de escutar, mas eu falo, porque eu quero dormir com a minha cabeça tranquila, e é isso que eu quero para a minha carreira. Eu falei pra caramba, né? Eu não lembro. Juro que eu não lembro. Juro que eu não lembro, não. Não lembro. Jair, tudo bem. A gente geralmente classifica o Botafogo assim, muito bem taticamente na armação do time. Você até voltou a usar um esquema que você já tinha adaptado, né, no ano passado, que deu muito certo, nessa formação que o Botafogo nas últimas partidas tem atuado. E um time com espírito muito forte, de vibração nas competições. O Botafogo é um time muito aguerrido. Pelo menos para a gente hoje aparentava até o gol que esse espírito, essa vibração, o Botafogo não tinha a intensidade. Entre aspas, foi só o gol? Ou qual foi o outro, ou outros motivos que o time passou a dominar com a menos e conseguiu virar jogando melhor que o Sport? Eu achei que mesmo nós sofrendo o gol, um lindo gol por sinal, né, um chute ali muito bonito, achei que a gente estava melhor no jogo. E a gente não sentiu o gol, continuamos pressionando. Lógico que você joga com uma equipe que vai te respeitar jogando na sua casa, né? Também tem isso. Eles acharam o gol, eu acho que se fosse com a gente seria a mesma estratégia. Tanto que o Gatito não faz outra defesa. Faz? Não. Depois do gol, nem antes do gol, não teve defesa. Foi um chute, um gol. E a gente continuou em cima. Aí teve a expulsão do Bruno, que já foi no final. E voltamos no segundo tempo correndo riscos, né? Foi como ela falou, você tirou um meia para botar mais um atacante. A vida de treinador é assim, você de vez em quando tem que arriscar, você tem que acreditar no que o jogador pode te dar. Eu sei da entrega e da parte tática que o Pimpão pode me proporcionar para a nossa equipe, então fiz sem medo. Sabia que ele é um cara taticamente fantástico, né? Como poucos que eu já trabalhei, é um cara cumpridor de função, sabe aquele cara que você pede, ele faz, é o Pimpão. Então eu botei sem medo, a gente ganha em velocidade e também ganha na parte defensiva. Então eu acho que a gente fez um bom jogo, mesmo principalmente no primeiro tempo, lógico que no segundo tempo com a menos. O futebol hoje está tão nivelado, está tão competitivo, que você jogar da intensidade que está, e com um a menos é muito difícil, com o time da Série A, né, gente? A gente está falando de Diego Souza, o cara estava na seleção agora com o Tite outro dia, um time muito bom. Então eu só tenho que parabenizar a minha equipe e me dá orgulho, cara. Cada dia mais que eu trabalho com esses caras, eu tenho orgulho e assim, orgulho mesmo, orgulho do meu time. Eu acho que esse ano tem muita coisa boa para acontecer pra gente. Você achou um pouco injusta ou um pouco rigorosa a expulsão do Bruno Silva? Você chegou a conversar com ele, reviu o lance, enfim? Thiago, você me conhece, eu não falo de arbitragem. Não vou falar de arbitragem, não. Falar de uma virada histórica com um jogador a menos mais de um tempo. Na arbitragem, não vou falar, não sei. Não é, eu entendo um pouquinho de campo ali, de apitar eu não entendo, não vou falar, não. Jair, boa noite. Está em cima dessa questão que o Thiago levantou, mas fugindo do foco da arbitragem. No caso, foi uma expulsão do Bruno Silva. O primeiro cartão que ele recebeu não foi nem pela falta, mas pela reclamação que ele teve junto ao árbitro. Você já veio aqui a falar com a gente, exaltando as qualidades do Bruno Silva. O Bruno Silva é um dos principais jogadores dessa equipe nessa temporada. Dá para pensar em ter uma conversa com o Bruno, já que o Bruno foi expulso no Campeonato Carioca, expulso agora na Copa do Brasil, daqui a um mês vai desfalcar o time, recebeu o terceiro amarelo na Libertadores, desfalca o time terça-feira, está na hora de dar aquela conversada com
com o Bruno? Como você vê essa situação? É muita vontade, às vezes, do jogador? Sim. O Bruno é um cara muito competitivo, né? E ele tem que conversar, vou conversar com ele sim. Só que algumas coisas, eu falo muitas coisas para vocês, inclusive hoje eu até falei muito, mas algumas coisas a gente trata internamente, né? E eu vou conversar com ele, lógico, eu vou conversar, né? Nem tudo eu posso falar aqui para vocês, mas a gente vai conversar sim. Jair, tudo bem? Boa noite. Parabéns aí pela Obrigado. Vitória. Só em cima ainda dessa questão das expulsões, eu queria não focar só no Bruno, mas de um modo geral, as expulsões, 4 expulsões, né? Se for contar a sua, 5. É uma coisa que te preocupa isso, esse número alto para o início do ano? Era. Ano passado nós quase não tivemos. Então, uma coisa que a gente já ligou alerta há bastante tempo. A gente tem conversado, como eu falei para o companheiro de vocês, a gente vai conversar e isso tem que diminuir, porque é muito difícil jogar com um a menos, né? Muito difícil. Hoje está muito equilibrado, todos os jogos são muito equilibrados. De vez em quando você tem um placar elástico numa situação que não é comum. Então, preocupa, sim, a gente vai conversar, a gente já vem conversando, na verdade, e a gente vai resolver tudo que tem que ser resolvido internamente. Beleza. Falando um pouquinho você já falou da opção do Guilherme, né? E o Sassá também entrou. Queria que você fizesse uma avaliação dessa dupla, né? Que foi a titular hoje. O Guilherme foi muito bem, mas uma avaliação da dupla no geral. Tudo bem, né? O Guilherme ali, então, com lógico que quando o jogador acaba fazendo 2 gols, chama muita atenção, né? O Sassá também brigou, foram bem. Os dois foram bem. A gente fica feliz, né? Que quando os atletas entram e dão conta do recado, então eles foram muito bem. Agora fica uma dor de cabeça boa pro treinador, né? Aí o treinador tem que escolher quem joga no próximo jogo. Jair, tudo bom? Parabéns pela vitória. E queria saber só se a substituição do Carly no intervalo foi uma questão física ou foi uma opção sua para ter uma defesa mais veloz, não sei, com a menos? Não, foi física. O Carly vem de uma lesão. E ele vem nessa sequência de jogos que nós tivemos muito difíceis, né? Jogos extremamente, onde ele foi exigido muito. O último jogo contra o Flamengo, campo pesado. Hoje, de novo, choveu. Então, na verdade, ele não sentiu lesão nenhuma. Ele começou a sentir já uma situação de desgaste e achou melhor sair. Então, nós preservamos o atleta. Foi uma situação de preservar. E eu queria dar os parabéns para a minha preparação física, né, que é tão questionada. Pô, você ganhar um jogo com chuva, com um jogador a menos, desde 40 do primeiro tempo, né, acho que se o time não tivesse bem preparado, acho que não conseguiria, né? Então vamos com calma. Acredito muito nos meus profissionais, acredito muito no meu staff, não só no trabalho dos jogadores, mas no trabalho invisível de todas as pessoas que me cercam, que elas não vêm aqui, mas que são protagonistas também para mim, que sem eles eu não conseguiria nada, né? Eu sou só um grão de areia nessa areia gigante aí. Então a gente tem excelentes profissionais, o Botafogo está de parabéns. Quero até parabenizar aqui o Ed, o Capela, né? O Ometo, todo o pessoal da fisiologia também, o Manel, o Daílson, eu chamo ele de Dadá Maravilha, tá? Estamos juntos. A gente sozinho não faz nada. No esporte coletivo, principalmente, né? Você, sem o conjunto, sem a união, a gente não faz nada. O grupo é fantástico dentro do campo e fora do campo. Por isso que as coisas vêm acontecendo devagarzinho pra gente. Jair, tudo bem? Beleza. O jogo foi disputado justamente no dia do goleiro. Acho que um pouco o torcedor conseguiu matar a saudade ali do Jefferson ao vê-lo entrar em campo, mas ainda sem saber quando o Jefferson vai estar defendendo o clube novamente. Mas justamente no dia do goleiro, de novo, o Gatito se destaca e, para mim, pelo menos, pareceu uma defesaça no pênalti, não foi uma defesa comum, né? Queria que você falasse, então, sobre isso, sobre essa defesa e sobre a postura do Gatito ali no gol, as qualidades dele. Frio, né? O Gatito é frio, você olha para ele assim e fala, o cara é um gelo. Vai pegar o Diego Souza pela frente, ele vem com aquela paradinha dele ali. Muito trabalho, muito estudo também, né? Os nossos treinadores de goleiros estudam bastante. O Diego bate muito bem pênalti, falta, bicicleta, ele faz tudo bem, né? Um jogador que merece o nosso respeito.
E você defender um pênalti de um jogador ainda assim é um algo a mais. Então o Gatti está de parabéns, Deus parabéns para ele. E hoje, no dia do goleiro, ele fez uma grande defesa. Acho que ele vai guardar para sempre na vida dele aí esse dia e vai lembrar desse momento e dessa linda vitória com um jogador a menos. Você falou sobre a postura do técnico, que é um gestor de equipe. E você, apesar de novo, acredito que muito com os garotos você acaba tendo a figura de paizão. E quando vê ali o Guilherme, um garoto de 22 anos, fazendo um gol e comemorando, homenageando o filhinho que vai nascer daqui a alguns meses, qual o sentimento que te traz isso? Ai, cara, eu falei hoje na minha preleção que a maior alegria de um treinador é você ajudar de alguma maneira, contribuir com a formação profissional e de homem desses atletas, né? Então, apesar de eu estar no meu primeiro ano como treinador, eu me preparei 11 anos esperando a oportunidade, né? Então, a gente foi sempre aprendendo, sabendo como lidar, como tem que fazer, e eu fui jogador. Na verdade, eu fui de verdade, né? Esses caras são de mentira, que eu fui jogador de time pequeno, da Série B, que não recebia, bebia água da bica, enfim, esses são os verdadeiros jogadores. A gente estava falando agora, estão quantos desempregados, Emílio? 10 mil jogadores desempregados agora, que acabou, eles não têm mais calendário. Eu fui esse cara, sabe? Então, o que eu trouxe para a minha carreira? Pô, eu vou tratar eles como eu queria que me tratassem. É o que eu tento fazer, que eu falo com eles, com lealdade, né, com transparência. Então, o Guilherme hoje fez um grande jogo. Ele acabou sendo um dos temas mais importantes hoje na nossa preleção e acabou fazendo esse grande jogo. Mérito, não estou falando isso porque ele fez por causa de mim, não. Mérito total dele. Mérito total, um jogador que tem um talento gigante e só tem a crescer. Mas eu também conheço, sei que a gente tem que cuidar com carinho, que sei como é que é com essa idade, eu também já tive essa idade, né? Mas ele tem tudo para ajudar o Botafogo muito nesse ano aí. Você gosta da última, né? Tá vendo? Gosta. O Caco não ia fazer a última hoje, mas o Caco falou, passa o microfone. Caco, se ele me arrebentar, você vai ver. Não, só te perguntar sobre o Montijo, que já está na transição. Viu? Tem chance de voltar na terça? A gente está estudando, a gente vai ter até uma reunião essa semana para ver o prazo, vamos sentar com a fisiologia, com o DM, vamos estudar. É um jogador que faz falta, né? Faz falta. Eu não botei a nossa derrota para o Flamengo por conta do cansaço, nem por conta dos desfalques. Quando você ganha, é difícil até perguntar dos desfalques, né? Mas o Montijo faz falta, é um jogador que recuperado e pronto, vai ajudar a equipe do Botafogo a ficar mais forte ainda. Então vamos estudar com calma. Tem a possibilidade? Não sei. Durante essa semana já vou ter essa reunião, posso te falar ser mais preciso, tá? Beleza? Valeu, gente. Bom dia, bom dia. Amanhã folga, sexta-feira, 16 horas, ok?